Bem-vindos ao Senta-te e Escreve. Eu sou a Catarina. Eu sou a Inês. Eu sou o Carlos. E eu sou o Daniel. E hoje estamos aqui reunidos para falar sobre projetos colaborativos de escrita, ou também conhecidos como escrita a 4 mãos. Ou mais. Vamos já ser megalómanos e dizer já que podem ser as mãos todas que nós fizermos. Sim. Ok, pode ser. Ok, então, existem vários tipos de escrita colaborativa. Nós, quando começámos a pensar no tema para este podcast, chegámos à conclusão que todos nós tínhamos ideias diferentes sobre o que é que poderia ser escrita colaborativa e portanto, nós queremos falar um bocadinho sobre os diferentes tipos e as nossas experiências e talvez algumas dicas para vocês também serem capazes de fazer. Portanto, a primeira ideia que eu acho que é possivelmente aquela que mais gente conhece ou já ouviu falar é terem, por exemplo, 2 autores e cada autor escrever um ponto de vista da história diferente. Isto vais a falar do livro, normalmente tens mais do que uma linha de enredo e, portanto, a ideia será que decidirem em conjunto o que é que acontece, mas depois escreverem em separado as diferentes perspectivas e depois juntarem-se outra vez para a fase de edição. Mas nem toda a gente funciona assim. Os autores que têm o nome de James S. A. Corey, que não é o nome de nenhum deles, eles são 2 autores diferentes, que fazem isto com a série do Expanse, que também é agora uma série de televisão. E, portanto, como há diferentes grupos e diferentes linhas de enredos, é assim que eles costumam funcionar. Mas já... Por exemplo, o Tracy Hickman e a Margaret Weiss, que foram os senhores que escreveram o Dragonlance. A Margaret era quem escrevia a parte da plot maioritariamente. Portanto, eles reuniam-se, falavam sobre o que é que queriam, quem eram os personagens principais, para onde é que a história ia. Depois ela escrevia maioritariamente a plot e ele escrevia muito o background das personagens, do mundo e no fundo dava os detalhes que enchiam depois a plot dela. Ou seja, um construía o mundo e o outro construía a história. Sim, mais ou menos. Mais por aí. Depois coordenavam em termos de o que é que ia acontecer naquele livro em particular e quais iam ser as personagens principais, mas acho que eles faziam uma separação mais por aí. Claro que a parte da edição acho que era mais partilhada, porque faz sentido, não é? Porque senão não tens uma voz a sair, vais ter... Até porque eles começaram os 2 como editores. Atenção, eles inicialmente o projeto do Dragonlance, eles eram apenas editores, depois contratar um autor não funcionou e então começaram eles a escrever. Portanto, o trabalho deles inicialmente estava muito mais... Eles eram muito melhores a editar do que propriamente a escrever per se. Sim. Interessante, por acaso não sabia isso. Portanto, existe uma linha que junta quer a escrita colaborativa, quer RPGs. Eu acho que é uma coisa que se vê muito. O pessoal do Expanse também começou porque um deles tinha escrito, ou é game designer e escreve mundos para RPGs, e o outro jogou e disse que estava um livro bem de giro, e isso despoltou todo o processo. Portanto, eu acho que há aqui algo que junta sempre estas 2 áreas. Porque, por exemplo, outro estilo de escrita colaborativa é aquilo que se vê com os livros de Forgotten Realms e afins, em que tu tens um mundo e tens muitos autores que escrevem dentro desse mundo, não é? E que é um bocadinho diferente, porque acho que normalmente eles têm um autor que escreve tipo aquela trilogia ou aquele livro. Sim, mas aí a questão, esses cenários eu não sei se até que ponto pode ser verdadeiramente considerados escrita colaborativa só por uma razão. Porque tu normalmente houve 2 pessoas que criaram o universo Forgotten Realms, o setting em geral. E depois de lançar o setting, há vários autores que são contratados para escrever dentro daquele universo, mas aí depois cada autor tem liberdade para escrever desde que não vá contra o canon. Mas que eles precisam tem que haver coerência entre aquilo que eles escrevem. Portanto, eles não podem inventar como se quisessem. Portanto, eles têm que... Pois é, nesse por isso, sentido. eu estávamos a discutir isto exatamente ontem com... De cruzar personagens entre autores e a realidade e tem que se sincronizar. Mas acho que que a maior parte dos personagens importantes são de um autor. É raro teres um personagem que seja muito importante para uma plotline, tipo um Drizzt ou mesmo um Artemis entrega mais que um autor. Sim, mas tens, por exemplo, os do... Agora, o que tu precisas de consumir... Candlekeep? Sim. Os gajos de Candlekeep que o Drizzt e companhia esteve envolvido com essas personagens que eram de um autor completamente diferente e que já não lembro bem da plotline, mas era tipo um Draco Lich atacava a cena de Candlekeep e não sei o quê,
e eu lembro que havia personagens de outros autores, ou seja, aquela parte estava sobre o domínio de outro autor e o Salvatore chegou e fez uma história ali. Ou seja, o Salvatore teve que pegar naquilo que já estava feito pelo outro gajo e teve que adaptar. Okay. A minha perspectiva sobre isso é que se tu tens um mundo, ok, como tu disseste, não é? Houve duas pessoas que criaram aquele setting e as outras pessoas escrevem nesse setting, mas sempre que tu escreves alguma coisa nesse setting, tu estás a adicionar coisas à história. Portanto, dessa maneira eu considero que é colaborativo no sentido em que o total do mundo é escrito por várias pessoas. Se o que tu estás a dizer, a única razão pela qual eu discordo que consideraria a escrita colaborativa nesse caso deve-se ao facto de as pessoas não estão a construir um projeto comum. Não há um projeto a ser seguido com uma linha, com uma ideia, percebes? A não ser... Houve períodos específicos em que isso aconteceu. Por exemplo, quando foi a transição da terceira para a quarta edição, aí sim tiveste embora tiveste 6 livros e cada um deles contou de vários autores e cada um pegou em personagens muito importantes do setting e contou uma história sobre, devido às alterações de regras e ao impacto que isso ia ter no mundo de Forgotten Realms, eles aí criaram uma história, um projeto colaborativo. Ok, pronto. Vamos concordar em discordar porque são simplesmente opiniões diferentes. É isso, eu percebo o que tu estás a dizer, mas ou seja, eu percebo a cena de como não existe, os autores não se juntaram todos e não decidiram, ok, é isto que vai acontecer, com exceção desses livros, que seja menos colaborativo do que outros projetos. Mas força. Não, e só acrescentar uma outra cena que é o exemplo último de escrita colaborativa fora do meio da literatura é a escrita de televisão. Porque muitas vezes numa temporada cada episódio é escrito por 2 ou 3 pessoas e sim, numa temporada é só por uma, não é? Depende um bocadinho. E depois muitas vezes o que acontece é que tu tens 13 episódios de uma temporada que são do tipo... é planeado com avanço quais são as beats principais da história. Esta coisa vai acontecer no episódio tal, esta vai acontecer no episódio tal, mas depois cada conjunto de autores tem liberdade para dentro do seu episódio, desde que não saia fora das beats principais, tem liberdade para fazer depois a carne da história ser escrita por ele. Sim, mas isso, ou seja, apesar de ser uma coisa que se vê muito em scripts para televisão, eu acho que também podias traduzir isso para um projeto de escrita que funcionaria na mesma, ou seja, toda a gente, da mesma maneira como estavas a falar há bocadinho daqueles 6 livros em específico, não é? Sim. Em que, ok, vai acontecer estes eventos e agora, dentro disto, desde que isto aconteça, have fun. Portanto, eu acho que é uma coisa que também se pode traduzir. Falando em um universo onde vários autores escrevem, porque é um bocadinho agora estas últimas coisas que temos aqui estado a falar, acho que podemos começar a falar dos nossos projetos e das nossas experiências com isto e tentar dar algumas dicas ao pessoal. Sim, um dos exemplos disso é claramente o setting que nós usamos para as nossas aventuras no exploratório, que é o Abscon. Nasceu de um conto escrito a 4 mãos por mim e pela Inês. Era por havia um fórum antigamente que era o KPTK Salvation. Eles tinham... Continua a haver. Sim, o fórum ainda existe, mas acho que eles não sei se eles ainda fazem cenas de escrita lá. Escrita também fazem, mas não fazem o mesmo tipo de concursos. É outra cena. Pronto, tinham uns mini concursos em que ganhava-se bragging rights, basicamente, e que metiam uma prompt e pronto, a gente escrevia contos para lá. Este aqui nasceu de... A prompt tinha a ver com... Era espaço, tinha que ser com espaço, tinha que ser que tinhas que retirar coisas do seu ambiente natural, portanto tinhas que haver um desalojamento de qualquer coisa e tinha que haver muito a parte artificial e de tipo basicamente... alguma dualidade. Sim. Basicamente nós tínhamos uma personagem que vivia numa frota que estava a derivar pelo espaço, e essa personagem pertencia a um grupo que eram os naturalistas, que defendiam que tudo que é robótica é mau e isto é uma palhaçada, não sei o quê, e ele sofreu um acidente muito grave e foi-lhe reposto certos órgãos e um braço, assim,
com partes mecânicas. Ok. E era a dualidade dele entre, não, mas eu acredito nisto, mas isto salvou uma vida. Ok. Ou seja, era aqui, esse conto nunca chegou a ser acabado, ficou um bocado perdido. Mas, no meio de portanto, coisa, mas daí surgiu- nasceu o Abscond. Porque entretanto nós começámos a pensar, epá, mas isto estava um setting bué da giro e não Porque sei depois quê. começámos a fazer, Então, a fazer cumpriu o world objetivo. building. Cumpriu o objetivo que foi criar um mundo novo, é um facto. Sim, é tal sendo como muitos autores perdemos do world building. Exatamente. Possivelmente no vosso caso teria, quer dizer, não quer dizer que ainda não possa acontecer, mas ter mais pessoas que estejam, por exemplo, mais focadas ou que ajudem a focar para não só, tipo, ou seja, porque vocês, é óbvio que é sempre aquela parte divertida de criar todo o mundo, etc. E depois não, tipo, ter alguém que agarre nesse mundo e diz, pá, mas olha, era para giro contarmos esta história assim. Às vezes daí pode ser uma das vantagens de ter mais autores a colaborar, porque como toda a gente tem diferentes ideias e efetivamente eu acredito que há pessoas que não querem, eu falo para mim, não querem estar tanto tempo a tentar decidir tipo cenas e ok, dá-me um mundo e deixa-me lá escrever qualquer coisa, eu assim não tenho que decidir. Sim, Qual é que é o como mental falámos. de que é feito as naves? Por Exatamente, exemplo, como falámos no último Senta-te e Escreve, Sim. ou há 2 Senta-te e não, foi no último. último. Temos uma pessoa a escrever um conto em Abscond e que me está sempre a chatear, então, mas com perguntas do género de como tal é que é feito as naves, e eu digo que não faço puto de ideia, mas vou pensar sobre isso. Ou então, se tiveres alguma ideia, diz e passa a ser canon. Pronto. Quando tu estiveste a participar no NaNoWriMo, tu estiveste a escrever, também já estava mais orientado para uma história em si. Também porque Sim, foi a campanha sim, de ideia que tu foi o começaste, início de portanto. uma campanha que a gente jogou online e que eu decidi transformar aquilo num livro porque achava que a história, pronto, podia continuar e os personagens eram muito fixe. Como 99% dos projetos do NaNoWriMo ficou na gaveta. Chegaste a quanto por cento? Se foi mais do que 20, acho que já está bom. Não, nem a 10, acho eu. Foi assim uma O que pequena interessa é miséria. tentar. Já agora que me falo de NaNoWriMo, só para lembrar que hoje é dia 1 de julho e começou o Camp NaNoWriMo de julho, portanto, se alguém quiser, yay, have fun. Escrevam um conto no mundo de Abscond e submetam para o especulatório. Ou sem ser no mundo. Escrevam lá, é sempre o nosso conselho. Bem, mais projetos. Eu e o Carlos fizemos em conjunto o X-Crawl, que também também para RPGs, sim. Sim. Quer dizer, a escrita sequer é um bocado diferente da escrita do Abscond porque foi uma coisa muito focada. Nós queríamos construir um multimesa, nós queríamos ter um setting. O setting não é nosso, objetivamente. Foi criado por outra companhia, já não lembro o que foi, mas o que nós nos sentámos basicamente a pensar foi, então nós agora, quer dizer, é escrita no fundo, porque escrevemos uma aventura e escrever uma aventura é em si mesmo escrita. Sim. Mas basicamente aquilo que nós tivemos de fazer foi decidirmos o que é que ia ser as partes que eram comuns, as partes que eram diferentes. Acho que o nosso desafio foi um bocadinho diferente, foi tentar fazer com que as coisas seguissem o mesmo padrão, para não ter uma aventura com 20 salas e 30 encontros das quais 7 deles são de conversas e 20 são de armadilhas e só há um combate, e depois há uma pessoa que tem 4 salas andam sempre à porrada e está feito. Porque o X-Crawl basicamente é uma espécie de torneio entre várias partes de RPG e então, como torneio que é, tem que ter alguma estrutura, tem que ter regras para a criação das aventuras, tem um limite de budget em termos de monstros que se pode usar e pronto, e por isso precisava desta estrutura e esta estrutura teve que ser criada também. Sim. Foi isso que... Sim, mas isso também se aplica quando estás a escrever alguma coisa, não é? Tu queres que as coisas sejam uniforme, quer em termos, neste caso, de desafio para os jogadores, quer em termos de... Tu há bocadinho estavas a falar de qualquer coisa também relacionada com os RPGs que disseste, nunca tinha pensado na escrita colaborativa desta forma. Sim, porque estava a ler que estavam a considerar que os RPGs, uma sessão de RPG é no fundo uma forma de gerar, não é tanto escrita, porque geralmente as pessoas não querem mesmo, mas a criação colaborativa, porque tu tens o DM a falar, mas depois cada um dos jogadores vai fazer
coisas para mudar a história e, no fundo, criar uma história nova com e isso. nós tocámos E é bem nisto a semana passada, quando falámos sobre a ligação entre o tipo de escrever para RPGs. E a realidade é que agora estávamos a falar nisto como se fosse tipo um tema completamente diferente, mas no fundo tem muita coisa que se mistura, ou seja, em que podes agarrar nas experiências de um lado para o outro e vice-versa. Sim, até porque assim, qualquer DM ao fim da terceira sessão percebe uma coisa muito depressa, que é o que ele planeou e o que vai acontecer no fim, quando os jogadores entram em contacto com aquilo que ele planeou, são duas coisas que nem sempre são... em que o match não é necessariamente muito grande. Mas eu acho que é daí que também vêm as melhores histórias, não é? Normalmente os episódios que nós nos lembramos, não é? Naquele filme que fica na nossa cabeça depois de várias sessões, é tipo aquelas alturas em que a coisa ou descambou ou não, pode não ter descambado, pode ter sido um sucesso, mas em que foi tipo assim... Pronto, claramente já ninguém se lembra de onde é que surgiu esta ideia, mas não interessa. De tudo. Foi uma experiência há desde conjunta. as ideias que o DM, que o mestre de jogo pensou e que achou que iam ser muito fixe, e a malta jogou tal como ele pensou e foram muito fixe. Há os momentos em que os jogadores pegam naquilo que o mestre pensou e depois fazem uma coisa completamente diferente. E pode correr muito bem, pode correr muito mal, pode correr tudo bem. É tal cena, Smite Evil atira Benilongo Sword ao Dragão? Pronto. Sim. Essa tipo de história. Mas lá está. Ou seja, há casos em que também acontece o contrário. Eu lembro-me de uma certa parte, e não vou mencionar nomes, que decidiu ir ter com um oráculo e depois quando chegaram à porta do oráculo é que alguém se perguntou, mas o que é que nós viemos aqui fazer e ninguém tinha a resposta. Não atirámos pela janela ou qualquer coisa. Tenho a sensação isso foi uns tempos depois. Isso foi o que vocês pensaram em fazer porque se inspiraram numa história de uma webcomic, que era o Order of the Sickles e mataram o oráculo. Tirar o oráculo pela janela. Então foi por isso que essa conversa veio. Mas o engraçado... Sim. Mas repara que foste tu que caíste, não fui eu que quis iniciar e que estavas envolvida nessa Não, parte. era claramente óbvio que tínhamos sido nós, não é? Não podia ser outra coisa. Se pegar com outro grupo, não o vosso. Mas sim, ou seja, concordo plenamente que qualquer jogo de RPG acaba por ser uma narrativa colaborativa, ponto final, parágrafo. Mas isso também, como vocês estavam a dizer, faz um bocado parte da magia do jogo e é uma das coisas que tu também aprendes a gostar enquanto estás do outro lado, é ver, às vezes apesar da frustração de ter este trabalho todo e este material todo fantástico que eu tenho aqui vai ter de borda fora porque de repente os jogadores decidiram que vão fazer uma coisa completamente ao lado, mas também é verdade que alguns dos momentos mais memoráveis acontecem quando os jogadores pegam a história pela orelha e dizem, não, nós vamos para ali e tu agora vais fazer aquilo que tu queres, que a gente quer e pronto. Exatamente. E quer quando as coisas correm extraordinariamente, quer quando as coisas correm extraordinariamente mal. Há momentos memoráveis para ambos os lados. Para os lados, sim. O nosso próximo projeto, que é escrito a estas mãos todas que estão aqui hoje no podcast, pelo menos são os contos de Speculatorium, onde nós, ou seja, nós basicamente decidimos todos escrever no mesmo universo partilhado, ou seja, cada um de nós vai obviamente trazer diferentes perspectivas e diferentes coisas para... E diferentes géneros. Sim, e explorar diferentes zonas do mundo também, porque é giro. Sim. Portanto... Não é em Abscond? Não é em Abscond, sim. Mas para quem já leu o primeiro conto que saiu também é capaz de desconfiar disso. Sim, é um facto, é mais ou menos óbvio. Quer dizer, sim, é mais ou menos óbvio que não é em Abscond. Agora falando, nós já falámos um bocadinho sobre as nossas experiências, mas nós queríamos deixar também com, por exemplo, ferramentas que fossem interessantes para... se vocês estiverem interessados em desenvolver projetos de escrita colaborativa e depois, se calhar também alguns conselhos, porque quem já fez se calhar tem mais coisas que pode dizer, não façam isto, não, ou façam aquilo. O que eu acho que é importante em termos de escrita colaborativa são 3 coisas. Em primeiro lugar, garantir que toda a gente tem a mesma visão sobre o que é que vai ser escrito. Podem não concordar necessariamente sobre o como chegar lá, mas a visão de queremos uma história deste tipo, queremos cumprir um objetivo X, um objetivo Y, um objetivo Z, tem de toda a gente estar na mesma página e tem toda a gente concordar e assentar que, ok, estes pontos são os pontos que temos de cumprir. A segunda coisa que eu acho que é fundamental é cada um dos autores tem de ter noção de quando escreve ou quando cumpre a sua parte,
tem de ter noção de quais são os pontos que não está disposto a negociar, do género, eu quero que isto aconteça, isto para mim é importante, os pontos que cede, mas só sob pressão, e aqueles que são pontos absolutamente supérfluos e que, ok, se alguém te disser muda esta coisa, tu não tens problema nenhum em mudar. Porquê? Porque às vezes é fácil, sobretudo quando o projeto começa a meter mais do que 2 pessoas, na discussão geral entre o que um disse, o outro disse, o disse que disse, não sei o que, a certa altura, aquelas coisas que para vocês eram muito importantes podem-se perder, e aquilo que vocês acham que é o que vocês trazem de a vossa voz ser um bocado abafada pela voz dos outros. E ao mesmo tempo, às vezes pensa-se que determinada coisa é uma coisa muito importante e depois no fim não é. E depois lá está, porque cada um de nós, como depois valoriza coisas diferentes. Sim. Vou dar um exemplo muito pessoal à conta desta história dos contos do especulatório. Como vocês terão lido, o primeiro conto foi escrito por mim. Uma das coisas que eu estou muito facilmente disposto a abdicar e que se calhar para muita gente não é uma coisa muito óbvia, é uma coisa tão simples como no género dos personagens. Eles são masculinos ou femininos. Para muitas coisas não me faz diferença. Mas se calhar para muita gente aquilo ser uma personagem feminina ou ser uma personagem masculina faz toda a diferença do mundo. Sim. E por exemplo, eu se calhar negociei, para mim o mais irredutível em certos pontos da ação acontecerem de uma determinada forma do que se calhar para outras pessoas aquilo pode parecer um pormenor supérfluo. Portanto, eu acho que é muito importante e sobretudo vocês fazerem esse exercício antes de mostrarem o trabalho aos outros. Sim, mas agarrando nisso que estás a dizer, eu também acho que é preciso, quando começam um projeto com outras pessoas, estarem sempre dispostos a dar a vossa opinião. Como tu dizes, ou seja, tu podes saber uma coisa e tu dizes, ok, eu isto não mudo, mas estar disposto a dar e a ouvir a opinião dos outros, quer depois não se muda. Ou seja, aquilo que eu quero dizer é que às vezes as pessoas podem não querer dizer, olha, eu não concordo com isto ou eu não gosto disto, no sentido, ok, foste tu que escreveste, eu não quero estar... Pronto, ou seja, tenham confiança para falarem sobre os tópicos e depois chegarem à conclusão que funcionar melhor. Mas eu acho que isso eu acho que não consegues fazer um projeto colaborativo se isso não estiver em cima da mesa. Sim, mas eu acho que as pessoas têm que pensar nisso. Se calhar, sim, isso é uma coisa que se calhar é daquelas coisas que para mim é óbvio, mas se calhar tem de estar explícita. Se tu entras num projeto e se aceitas que as outras pessoas vão pertencer ao teu projeto, tens de aceitar uma coisa, que é a tua opinião é mais uma, não é mais do que as outras, nem menos do que as outras. Portanto, também não podes estar a colaborar e depois não estares a dizer nada. Nem estares a dizer que achas que esta coisa deve melhorar. Até porque, assim, às vezes aquela coisa que te parece um pormenor, mas se calhar vai ser a coisa que vai fazer com que a história fique muito melhor ou que depois consigas ligar mais facilmente aquilo que tu vais fazer ao que a outra pessoa fez. E, portanto... não podes ter reservas mentais nem sobre o teu trabalho nem sobre o trabalho dos outros. Sim. Isso eu acho que é muito importante. Sim. E a terceira coisa que eu acho que é fundamental é o contacto frequente entre as pessoas. Não podem... Eu acho que é mau tu fazeres... Imagina, vamos supor que isto era um livro e estávamos a escrever 2 pessoas. Mas uma pessoa só mostra à outra o que fez depois de 250 páginas estarem feitas. Ok, sim. Porque senão o que vai acontecer é... Ou tu és o melhor escritor do mundo, ou o escritor não, e mesmo mais que sejas, mas a perspectiva da outra pessoa se calhar não estava a ser a mesma que a tua e encaixando. Não encaixa no fim. Sim. E depois tens outro problema, que é muito mais frustrante tu olhares para um texto com muito trabalho já feito e depois alguém dizer-te assim, tens de mudar 32.730 coisas diferentes. E nem é por aí, ou seja, eu diria mais, ou seja, se imaginando que é um livro ou é um projeto a longo prazo, se tu fazes uma série de trabalho e depois é tipo, há qualquer coisa logo no início que é olha, isto acho que nós devíamos mudar e que vai influenciar tudo aquilo que tu já escreveste, impacta tudo é muito mais difícil, e eu acho que haver contacto frequente, por exemplo, se estamos a falar em termos de capítulos ou de o que quer que seja, também faz com que, ponto número 1, tu tens deadlines. Ok, no dia X nós vamos ter isto, vamos ter estas partes feitas e mostramos um ao outro, uns aos outros, ou o que seja. O que ajuda, eu acho, é logo... Porque uma das coisas de escrever sozinha é que
quer dizer, ou és muito bom a pôr deadlines a ti próprio, nem toda a gente é, Não ou vai acontecer. então vais estar tipo bué de tempo, porque não tens ninguém a dizer então, vai, eu quero a tua parte, quero ler, quero-te mostrar a minha, ou seja, eu acho que isso é um dos pontos fortes da escrita colaborativa, é que tu teres, para além de mais do que uma cabeça, é sempre melhor a pensar, não é? Sim. Que tens mais ideias e pessoas com quem podes atirar coisas à parede. Tu até podes achar, mas isto é uma ideia estapafúrdia e a pessoa dizer, não, mas olha, eu até acho que se fizermos assim assado, e depois a cena de teres alguém que te motiva a teres coisas feitas, não estar só na tua cabeça. Eu acho que isso também é bom. Eu, como vocês sabem, ainda não me dediquei à escrita assim de uma coisa grande, como vocês já tentaram, já fizeram várias vezes no NaNoWriMo, portanto eu se calhar nunca passei tanto por essas coisas, porque a minha escrita que eu fiz foi sempre muito focada com um objetivo muito próximo e com um deadline muito próximo e com um objetivo tão óbvio que não tinha passado essa perspectiva pela cabeça de estar 30 dias para escrever 30 palavras porque de repente não te sai nada ou sentes que não estás a secretária e é tipo Não me apetece. não sei pôr palavras uma à frente da outra. Ou achas que aquilo que escreveste não vale nada e depois apagas tudo. Também é outro problema, que é Sim. escreveres e no dia a seguir do mês e dizeres epá, que ganda porcaria, mas porquê que eu escrevi isto? E se calhar se tivesse outra pessoa que diz epá, olha, sim, efetivamente há aqui tipo 3 parágrafos que são bosta, mas tudo o resto até está fixe. Pronto, isso também é fixe, ou seja, dar-te motivação. Exatamente. Outra coisa que eu acho que é importante quando estás a escrever colaborativamente é as pessoas saberem terem ou tarefas ou capítulos ou personagens ou há coisas que estejam objetivos, no fundo objetivos para essa pessoa escrever, porque se tu, principalmente para ponto número 1, porque a pessoa fica muito mais motivada para escrever aquela parte, mas também para evitar que isso saia para o lado para cima do trabalho que outras pessoas estão a fazer, percebes? Depois podem então gerar pontes para conectarem essas partes, estás a ver, e devem fazê-lo, mas é mais fácil se tu começares por uma e para no fundo manter um bocado aquela coisa que vocês estavam a falar, de cada pessoa tem a sua voz e ajudar a que as pessoas também mantenham essa voz e que se sintam um pouco mais confiantes em estarem a dizer coisas sobre aquilo que querem fazer, porque às vezes quando escreves colaborativamente e não há, como é que se diz, e não há delimitações nenhumas, o que acontece é que a pessoa que tiver no fundo uma personalidade mais forte, que tiver uma escrita mais rápida, que tiver maior facilidade, vai dominar toda aquela interação. Pode atropelar a outra. Exatamente. E pode não o fazer conscientemente, mas pode fazê-lo. Sim, Uma questão de personalidade. Isso também me faz lembrar uma coisa que é um bocadinho contra aquilo que nós estamos aqui a dizer, que é a maioria dos escritores diz que tu não deves começar por escrever colaborativamente. Deves sempre começar por escrever sozinho, ter escrito já alguma coisa, de maneira a que estejas mais confiante na tua voz, encontrares a tua voz, para depois conseguires partilhar isso com os outros. Porque, ou seja, a ideia é que se tu começares, tu nunca tiveste escrito nada e te atirares de cabeça para um projeto colaborativo, eu acho que isso pode nem sempre acontecer, tu podes nunca ter escrito, mas estares à vontade com as outras pessoas o suficiente e haver um equilíbrio suficiente de personalidades, como tu estavas a dizer, para a coisa funcionar, é um facto, e até pode ser uma maneira de começar, da mesma maneira, quer dizer, como nós estamos a dizer que os RPGs são tipo umas criações narrativas colaborativas, há muita gente que começa por aí, não é? Tipo, tu começas a jogar, começas a criar e depois dizes, mas eu agora queria tipo escrever qualquer coisa, criar e controlar aqui um bocadinho. Portanto, eu acho que não é de todo mau, mas ao mesmo tempo percebo que tu, se nunca desenvolveste o teu ponto de vista ou a tua escrita sozinho, pode ser mais difícil depois conseguires fazer ou seja, pode ser mais dificuldade em passar a tua voz aos outros. Eu percebo e concordo até certo ponto, mas é que aí não esqueças que a maior parte dos escritores que estão a fazer isso são escritores, ou seja, são pessoas que se calhar nunca jogaram um jogo narrativo. Não estou a dizer que são todas, mas a questão é a perspectiva do escritor solitário, do escritor que só faz livros, só faz literatura. Os escritores que eu estou a falar muitas vezes começaram a escrever porque jogavam. A perspectiva pessoal que eu estou, porque o podcast que eu ouço, entrevistas que eu vejo, é tudo pessoal que jogava RPGs, começou a criar narrativamente nesse mundo e depois se desenvolveram para serem escritores colaborativos ou não. E muitas vezes eles acham que é importante para quem quer escrever, mas do ponto de vista de quem quer escrever para
publicar, é nesse ponto de vista que estamos a falar, ou seja, nós estamos aqui a falar, epá, se quiserem fazer um projeto com os vossos amigos é uma coisa, se vocês estão a dizer, epá, vamos escrever tipo um livro... Que se estás a tentar vender, convém ser uma coisa, digamos, bem feita, não é? Ou seja, tem que ser uma coisa com pés e cabeça. Sim, não pode ser... eu acho que é mais daí que vem a ideia deles de escreveres primeiro sozinho para desenvolveres os teus métodos de escrita e a tua voz de escrita e depois fazeres um projeto colaborativo. Não, se calhar não se aplica tanto a, ok, nós somos todos amigos, temos uma ideia e estamos a escrever porque nos dá prazer escrever e não estamos a pensar, epá, ok, não estamos a pensar no mercado de publicação e não estamos a pensar que se isto não vender eu não almoço mais. Não estamos a pensar. Quer dizer, a não ser que queiramos fazer dieta, então pode ser. Boa motivação para escrever. Só podes comer depois de ter escrito 1000 palavras. Por fim, só assim umas pequenas ferramentas que podem ser fixes para vocês utilizarem para quando quiserem fazer escritas mais colaborativas. O meu preferido até agora, ever, é o Google Docs. Sim. Porque basicamente deixa-vos fazer os track changes in real time, toda a gente que está a colaborar naquele documento pode editar a qualquer altura, vocês veem as pessoas a editar, têm o chatzinho ao lado para vocês comunicarem, podem deixar comentários e portanto no fundo é um Word, mas um Word que está real time writing happening. Sim, e ok, só para dizer que nós não somos patrocinados. Sim, não somos. Não somos Nós patrocinados pela estamos Google. a falar da nossa experiência. Exatamente. Porque nós usamos muito o Google Docs mesmo para escrever para a revista. Para os artigos, para tudo, sim. E resulta muito bem nesse aspecto, sim. Uma ferramenta também que eu acho que eu senti falta agora com o projeto do Abscond, com outra pessoa que está a escrever o conto. Se vocês tiverem um mundo já desenvolvido ou em desenvolvimento e querem ter outras pessoas também a escrever coisas nesse mundo, uma wiki dá bem da jeito. Sim. Existem montes de ferramentas para isso, não vou estar aqui a enumerar. Sim, baixem à internet e encontram uma wiki facilmente, façam uma wiki, nem que seja um documento de Word em que vocês têm lá escrito as coisas que são canon, as coisas que já estão definidas, que vocês ou até entre os outros escritores já definiram, ok, isto é assim, por exemplo no caso de Abscond, e as naves têm este metal a cobri-las. Coisas desse género que vocês definem, ok, é assim e é assim. E são coisas que não mudam ou que não mudam facilmente. Ok, já está definido, é assim e é assim que funciona. Eu acho uma wiki dá bem da jeito e eu estou para criar uma wiki do Abscond já há demasiado tempo. E das aventuras fantásticas também. Estou também a tentar fazer. Sim, ora aí está. Portanto, claramente é uma coisa a fazer. Exatamente. Então, agora sentem-se e escrevam.